Existem picadas de insetos e mordidas de animais bem dolorosas, mas isso não é nada se compararmos com a dor pela qual algumas pobres pessoas passaram, de uma cirurgia sem nenhum tipo de anestesia, a uma planta que pode te fazer sofrer por anos. Eu espero que você nunca tenha nenhuma das dores terríveis que estou prestes a te mostrar. Aqui é o Curiotopia, e hoje você vai aprender sobre algumas das coisas mais dolorosas que o ser humano realmente pode experimentar. Pedras nos rins. Sejamos honestos, dar uma mijada é realmente muito bom, mas imagine se você tivesse que expelir diversas pedras grandes e duras através das partes baixas. Bom, essa é a realidade de muita gente, cerca de 1 a cada 10 pessoas vivem esse pesadelo. As pedras nos rins são formadas quando a pessoa não tem o costume de beber muita água. Com a pouca ingestão, a urina vai ficando mais concentrada junto com os resíduos do corpo. Com o tempo ela começa a cristalizar devido ao cálcio e aos minerais, que acabam ficando grudados nos rins. As pedras podem ficar presas dentro dos rins, se acumulando lá dentro e bloqueando o fluxo da urina. Assim os rins costumam inchar bastante. Isso por si só já é bastante dolorido, mas caso não fiquem presas, elas vão se mover de forma bem dolorosa pelo ureter até chegar à bexiga, para então, finalmente você eliminar do corpo. Um paciente descreveu que essa dor é como se fosse alguém pegando uma barra de ferro aquecida em brasa, rodeada de cacos de vidro, para depois ser enfiado em suas costas, e torcidas durante horas. Se você não toma água, eu acho que é um bom momento para você começar a mudar os hábitos. Que tal beber um copo de água agora? Guimpi. Essa planta é um ótimo exemplo para quando dizemos que as aparências enganam. A planta australiana Guimpi parece uma urtiga bastante comum, mas essa planta tem uma picada aterrorizante que é conhecida por durar semanas, meses e até anos. Ela é coberta de pequenos pelos, e a ponta de cada um deles contém uma assustadora neurotoxina que, se for tocada por nós, se desprende e gruda na pele, causando uma dor tão intensa e duradoura que você não vai esquecer. Logo no início você já sente uma queimação intensa, e com o tempo vai piorando. Após uns 30 minutos mais ou menos você já começa a sentir uma agonia que pode durar de algumas horas a vários dias de privação de sono, e se você for um pouco azarado, a dor pode durar muito mais tempo. Em 1963, um dia fatídico para Ernie Ryder, um australiano que trabalhava com silvicultura, ele fez uma péssima escolha. Ele se aproximou muito da Guimpi, uma planta que você deve evitar a todo custo, por mais que o nome seja engraçado de pronunciar. Ernie pisou na planta sem querer, e quando ele levantou o pé, o galho se mexeu e bateu nele no rosto e no peito. Uma dor ardente e aguda 10 vezes mais forte do que qualquer outra que ele já experimentou, tomou conta do seu corpo. Era insuportável. Por 2 dias, ele não pôde trabalhar nem dormir, e quando ele finalmente conseguiu descansar um pouco, a agonia continuou por mais 2 semanas. E não acabou aí, a dor ainda persistiu por 2 anos, ela aparecia sempre quando ele tomava banho frio. Ele sentia uma queimação terrível. Nossa, banhos frios já são ruins o bastante sem dor alguma, imagine assim. Que planta terrível, hein? Mas sabe o que é pior do que isso? Ficar sem ver os vídeos incríveis do Curiotopia, então clique nos botões de curtir e se inscrever abaixo e não perca nenhum. Onde eu estava? Gota. A artrite é uma dor nas articulações que muita gente pensa que é algo relacionado à velhice, mas tem uma forma terrível que pode afetar qualquer um, e é uma das mais dolorosas que existem. A gota é uma inflamação pulsante das articulações, que ocorre se você consumir muita carne vermelha, álcool e açúcar. As purinas são compostos químicos que estão presentes em muitas coisas. Quando o seu corpo decompõe as purinas, ele libera ácido úrico no seu sangue. Se você ingerir muitos alimentos com purina, você vai ter uma grande quantidade de ácido úrico no seu corpo, que vai fazer com que cristais de urato pontudos se formem e se juntem nas suas articulações. A gota é mais comum nas articulações do dedão do pé,
Porque o ácido úrico vira cristal em temperaturas mais baixas, e o seu dedão é a parte mais fria do seu corpo, já que é o membro mais longe do seu coração. Então, se você tiver gota, isso quer dizer que você tem pequenos cristais cortantes como navalhas nas suas articulações, que raspam na sua carne e fazem ela inchar muito. É uma dor horrível, porque as partes afetadas ficam muito sensíveis, e você pode passar horas na cama tentando achar um jeito de ficar confortável, e quando você finalmente consegue, um ventinho da sua janela já é o bastante para mandar uma dor quente, que rasga as suas articulações de novo. E se um vento já dói tanto, nem quero pensar como seria esbarrar essa área sensível em algum lugar. Deve ser horrível. Vespa tarântula falcão. Uma vespa que faz as tarântulas tremerem de medo é a tarântula falcão, que tem um ferrão tão devastador que as tarântulas se afastam dela, com pavor de serem paralisadas. Essas vespas podem ter até 11,4 centímetros de comprimento total, e os seus ferrões podem medir espantosos 7 milímetros de comprimento. Isso é mais de 2,5 vezes o tamanho de um ferrão de uma vespa comum. O especialista em insetos Justin Schmidt desenvolveu a sua própria escala de dor baseada em 83 insetos e o quão doloridas são as suas ferroadas, e tudo isso com base em sua própria experiência pessoal. Você pode achar que Schmidt é doido, mas com certeza esse cara sabe do que está falando. Uma ferroada só solta uma grande quantidade de veneno que não traz muitos problemas para os humanos, provoca apenas uma dor cegante, feroz e eletrizante. Felizmente essa vespa não é muito agressiva, além disso se você for picado, a dor forte dura só uns 5 minutos, mas com certeza serão os 5 minutos mais longos da sua vida. O especialista Schmidt disse que só existe um inseto que tem uma ferroada mais dolorosa que a da vespa tarântula falcão, e se você quiser saber qual é, você vai ter que continuar assistindo. Os problemas continuam. No início do vídeo nós falamos o quanto dói ter pedras nos rins, mas e depois? O que acontece? Quer saber? Então vamos lá. Em alguns casos muito graves de cálculos renais, só a cirurgia pode tirá-los, mas a cirurgia pode deixar o seu ureter, que é o tubo que leva o xixi do rim para a bexiga, meio danificado e sem funcionar direito. Então para você poder fazer xixi sem problemas tem só um jeito, que é colocar um tubo de borracha de uns 28 centímetros por onde sai o seu xixi, e ir até o seu rim. Você está brincando, né? Bom, acho que não. Então, o procedimento é um pouco mais complicado do que isso, e ele se chama cateterismo uretral. Mas no final das contas, o resultado costuma ser o mesmo. O catéter deixa o seu ureter aberto, e previne obstruções. Como se já não bastasse sofrer com pedras nos rins, agora você tem que andar, falar e viver com um enorme tubo de plástico grudado em você. E claro, o seu corpo não costuma reagir muito bem a essa invasão uretral. Você pode ter contrações na bexiga, sentir vontade constante de urinar, náuseas. Meu Deus, eu nem quero pensar como que é fazer xixi com esse tubo dentro de mim. Um certo usuário do Reddit que utilizou esse tubo, descreveu a dor de fazer xixi com um desses como tão ruim que deixou ele de joelhos no chão. Beber muita água é essencial para reduzir o risco de infecção, então a cada copo que você bebe, você sabe que logo virá outro ataque de sofrimento severo. Beleza, mas e quando chega a hora de tirar esse tubo de dentro de você? Então, tem um pedacinho de barbante preso na ponta dele, ele fica na abertura de onde sai o seu xixi. Ah, e caso o barbante esbarre em algo, ele vai enviar uma pontada de dor até as suas partes baixas. Depois de até 3 meses inteiros de sofrimento, o seu médico vai segurar bem o barbante pela ponta e vai puxar todo esse pesadelo de 28 centímetros de dentro de você. Então fique esperto, porque deixar de tomar água pode trazer consequências desastrosas. Formiga Cabo Verde. Você já sabe que a vespa tarântula falcão não é a campeã do índice de dor de Justin Schmidt.
Ela ocupa apenas o segundo lugar, mas então qual é o inseto que supera essa fera? É a formiga Cabo Verde, uma criatura que você não vai querer cruzar. Ela pode medir até 2,5 cm, e sua picada é tão forte e dolorosa que alguns afirmam que é a pior dor que um humano pode sentir. Schmidt comparou uma picada no seu pé a pisar em brasas com um prego de 7 centímetros enfiado no seu calcanhar. E o pior é que a dor não passa rápido, ela pode durar um dia inteiro, em ondas de sofrimento. Imagine que você está andando pelas selvas da América Central e Sul, onde vivem esses insetos terríveis. Se você for picado por uma formiga Cabo Verde, não pense que não terá outras picadas. Essa formiga solta um cheiro que atrai as outras para picar em você sem parar. Que horror! A picada dessa formiga tem uma toxina que provoca uma dor insuportável, além de outros efeitos como paralisia, febre e arritmia cardíaca. Mas não se preocupe, você só vai no máximo sentir muita dor, mas não deve passar disso. No Brasil, há uma tribo chamada Saterema-Vé que usa essas formigas em uma cerimônia de iniciação. Os meninos de 13 anos têm que enfiar as mãos em luvas cheias dessas formigas furiosas e aguentar 10 minutos de agonia. Um humorista da Austrália, Amy Blake, quis fazer o mesmo, mas não aguentou. Ele desmaiou de dor e foi parar no hospital. Ele só ficou com a mão inchada, mas perdeu o respeito dos meninos de 13 anos. Cirurgia sem anestesia. No século XVIII, na Inglaterra, a medicina era bem primitiva. Antes da anestesia ser inventada, os médicos faziam operações complicadas e dolorosas sem dar nada para aliviar a dor do paciente. Isso seria totalmente legal nos dias de hoje. Mas como tudo não é tão ruim que não possa piorar. Tudo era feito em um teatro cirúrgico, com um público de curiosos. Não é de estranhar que as pessoas dessa época tivessem pavor de cirurgias. E então, qual dessas você achou pior? São dores realmente terríveis, e eu desejo que nenhum de vocês experimentem qualquer uma delas. Mas me diz aí, você conhece os 7 melhores alimentos para seu café da manhã? Não? Fizemos um vídeo sobre isso, dê uma olhada, você vai gostar. Até a próxima!